Incensuráveis. Novo episódio do Incensuráveis, o podcast da Renascença. Estamos no meio da campanha eleitoral em contrarrelógio para as legislativas de 18 de maio. É precisamente por estarmos em campanha que eu hoje não estou com o meu fiel painel. Hoje mudei o programa a partir de Braga, porque é por onde está a passar a caravana do Chega, que acompanho de fio a pavio. Eu sou Tomás Anjinho Chagas e a partir daqui, da cidade dos arcebispos, vou dar o meu melhor para tentar domar os nossos incensuráveis. José Pedro Mozos, Aline Oldebuving e Pedro Gomes Sanches. É precisamente sobre a campanha eleitoral que vamos falar. É importante dizer que, à hora que estamos a gravar, o conclave ainda não elegeu nenhum Papa. Continuamos na expectativa. Sem mais demoras, vamos ao episódio 11 do Incensuráveis. No final temos moções de censura e de confiança para atribuir. Para já, olhamos para as principais campanhas que estão na estrada há quase uma semana. Zé Pedro Mozos, começamos por ti. A AD está a conseguir impor-se nesta campanha? Há uma linha bem definida ou a mensagem está confusa por parte de Luís Montenegro? Olá, bom dia e Tomás, força aí em Braga nessa campanha para o que resta de estrada, que ainda são alguns quilómetros. Relativamente à pergunta que me fizeste, eu acho que há um traço que define a campanha da AD desde o início, que é o não cometer erros. Acho que é sobretudo essa a estratégia de Luís Montenegro. Ele partia para estas eleições com um fator a seu favor e uma dúvida que também se tornou um fator a seu favor. O primeiro fator a seu favor foi o facto de não ter desgaste no governo. E dá para perceber porque é que Luís Montenegro preferia ir a eleições mais cedo do que tarde. Porque um ano no governo não dá para criar nem rasto nem lastro, não dá para fazer grande coisa, sobretudo quando... E deixa o benefício da dúvida. Exatamente, e sobretudo quando as medidas que Luís Montenegro tomou foram muitas, uma continuação daquilo que os governos de António Costa vinham fazendo, a nível de aumentos de funcionários públicos, aumentos das carreiras, aumentos de pensões... Portanto, a falar para os mesmos eleitorados, manter as contas certas, todos os argumentos de governação de que Luís Montenegro se tem gabado, são argumentos de que António Costa também se gabava. Temos o emprego em máximos, o desemprego em mínimos, aumentámos pensionistas, aumentámos funcionários públicos, negociámos com as carreiras profissionais e, portanto... Se as notícias eram estas, não havia nenhum ímpeto reformista, não havia nada que aquecesse nem arrefecesse. Mesmo as inaugurações e projetos que lançou foram coisas que estavam prontas ou foram deixadas prontas pela governação socialista, não são propriamente medidas que apoquentem ninguém, mas também não apaixonam por aí além. E, portanto, acho que partia com essa vantagem e queria acrescentar a essa falta de desgaste, ou essa não existência de desgaste, um segundo fator que era o da vitimização. E era através da vitimização que queria somar votos àqueles que o desgaste não permitia perder. E, portanto... esta era a dúvida, era se o caso Spinum Viva permitiria ou não que essa vitimização fosse feita. E acabou por entrar na campanha. E vimos que sim, porque mesmo que o eleitorado, e é isto que nos dizem as sondagens, mesmo que o eleitorado condene o comportamento moral do Primeiro-Ministro no caso Spinum Viva, nós não temos uma desmobilização desse mesmo eleitorado, que parece dizer o seguinte: eu acho que Luís Montenegro não esteve bem, mas acho que o caso não é suficientemente grave para o impedir de continuar a ser Primeiro-Ministro, que é uma posição discutível. Enfim, eu acho que é mais grave do que isto, pessoalmente, mas o eleitorado é quem vai decidir o próximo governo e parece tirar esta conclusão. E, portanto, se a estratégia da AD se mantiver sem cometer erros, Luís Montenegro está mais bem posicionado para ganhar do que Pedro Nuno Santos, e acho que foi isso que tentou fazer desde o início, com algumas nuances de tentar abocanhar o eleitorado do Chega, falando de imigração, falando de segurança. Não deixa de ser irónico ouvir o Luís Montenegro a dizer que é a AD ou o PSD é o único partido que fala de segurança nesta campanha, quando o Chega nasceu precisamente com esse discurso. Uma das grandes bandeiras de André Ventura. Exatamente. Aline, Luís Montenegro... que a linha está bem definida, desculpa, Tomás. Força. Luís Montenegro está a ditar a campanha ou está a reboque de casos como a Spinum Viva? Olá, bom dia. Olá. E boa sorte aí nessa tua campanha. Obrigado. Que não deve ser fácil. Olha, eu acho que ele não está a seguir reboque de ninguém.
Eu acho que, de facto, Luís Montenegro percebeu tudo, Pedro Nuno Santos não percebeu nada. É esta a minha opinião. E o Luís Montenegro percebeu tudo porquê? Porque está a fazer tem uma estratégia construtiva, está a demonstrar bastante confiança, tem de facto uma bagagem de um ano com vitórias. E, desculpa, José Pedro, eu não concordo que ele seja uma continuação do Costa. Não é de todo. Não, ele tem conseguiu. de António Ele Costa, conseguiu. Desculpa, não. Tem paciência. Tem paciência. Não vamos comparar o incomparável. Luís Montenegro conseguiu coisas que o PS não conseguiu em 8 anos. A lista é muito grande, basta tu veres como eles conseguiram arranjar os acordos com vários sindicatos a vários níveis, coisas que nem vamos falar na educação, não é? Coisas que o PS não conseguiu de todo, mesmo tendo uma maioria. Portanto, não vamos dizer que é uma continuação de corta-fitas, que não é. Não é de todo. E nem vamos para a defesa. O Nuno Melo é um dos melhores ministros de defesa que nós tivemos nos últimos anos. Portanto, não vamos por aí. Luís Montenegro conseguiu e foi... desculpa, tu não me interrompeste, deixa-me terminar de falar. O Luís Montenegro está numa campanha com confiança, com estratégia, e não acho que ele esteja numa de vitimização de todo. Pedro Nuno Santos parece que está mais perdido que um cão no meio de um tiroteio. Tem uma estratégia completamente falhada. Um dia fala da Espino Viva, não faz outra coisa se não falar no Espino Viva e no Luís Montenegro. Olha que este menino é tão mau, não votem nele, votem em mim porque eu é que sou bom. Bom é coisa que ele não é, porque já deu experiência como ministro, foi um desastre. E como é que é possível ele achar que alguém pode confiar nele próprio, portanto, em Pedro Nuno Santos, para ser primeiro-ministro, quando foi falhado como secretário de Estado e como ministro? Foi um disparate autêntico. Reparem, ele, quando foi ministro dos transportes, nunca andou num transporte público e agora põe-se a andar de metro. Mas o que é isto? Já aparece a Mariana Mortágua lá com as senhoras e não sabia, não fazia a mais pequena ideia qual era o nome da empregada do Bloco de Esquerda. Ainda comentei isto. Estamos a comentar isto, não é, Pedro? Estamos a comentar isto antes de virmos para o programa. Uma pouca vergonha. Esta gente, e quando eu digo esta gente, estou a referir-me particularmente ao Pedro Nuno Santos, à Mariana Mortágua e aos de esquerda desta vida, que querem utilizar e fazer de conta que estão próximos do povo para ver se arrebanham alguns votos e não estão a conseguir. Estratégias falhadas e acho que, de facto, não há reboque de Luís Montenegro em relação a nada. Só particularmente sobre a questão da segurança. Quero relembrar que em 2017 Pedro Passos Coelho avisou sobre a questão da imigração. Cá faltava, não, é preciso dizer e dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele alertou para a questão da imigração. Foi chamado... Eu falei de segurança, não falei de imigração. É que esta confusão é prejudicial. Não é prejudicial porque uma coisa está... Desculpa. Uma coisa está intimamente interligada com outra na cabeça das pessoas. Ele falou sobre o problema da imigração e falou também sobre a questão da insegurança. Primeira coisa que foi feita foi Pedro Passos Coelho é racista. E afinal de contas... Pedro, qual é que é a imagem de Luís Montenegro ao final de quase uma semana de campanha? O Primeiro-Ministro está a conseguir manter uma dinâmica de vitória ou está com dificuldades em passar a mensagem? Não. Está a conseguir consolidar uma certa dinâmica de vitória. Deixa-me dar-te só uma nota aqui. Eu estou a olhar para esta campanha com um certo fastio. Estamos em pleno fastio eleitoral, em que os principais atores vão trocando pueris acusações do eu sou mais sério do que tu, não, eu é que sou, e isto é bastante cansativo. Depois de uma pré-campanha bastante intensa, a campanha arrasta-se em episódios a que, devo dizer, já pouca gente dá muita atenção. Eu, por exemplo, estou muito mais focado em sábado
e na vitória do Sporting no campeonato do que propriamente nestes episódios de menor importância. E não estou a depreciar a importância das eleições, estou a depreciar a importância desta campanha, porque temas verdadeiramente importantes, como as reformas, insistem em estar fora das intervenções dos partidos. E isso é lastimável e também diz muito dos políticos que temos. Há uma fulanização excessiva. Há claramente uma fulanização excessiva. Está toda a gente muito focada no casinho do dia e nesta conversa, nesta rábula de eu sou mais sério do que tu, que degrada a qualidade do debate público. Mas respondendo à tua questão, enfim, e para terminar, sim, claramente Luís Montenegro está numa dinâmica de vitória. O caso Spinum Viva, entre aqueles que não veem problema nenhum, até acham bem o comportamento de Luís Montenegro, aqueles que, achando que ele não esteve lá muito bem, acabaram por se resignar por falta de alternativa, e aqueles que, enfim, acham mal, mas também por falta de alternativa, acabaram por ir consolidando o voto na AD. Parece, e ainda assim eu recomendo prudência, parece, a fazer fé nas sondagens e na avaliação dos comentadores, que a AD está aqui sim numa dinâmica de vitória. Veremos qual será a dimensão dessa vitória. Claramente Pedro Nuno Santos foi errático na estratégia e está claramente com muita dificuldade em afirmar-se como uma alternativa credível. Aproveito essa deixa. Sobretudo ao centro. Deixa-me só dar aqui assim mais uma nota. Estava a dizer sobre o posicionamento dos eleitores face à questão da Spinum Viva, face à política do governo, e não queria deixar de recuperar as palavras do Zé Pedro Mozos, que dá um bocadinho uma ideia da ausência de diferença ideológica entre o PS e o PSD. E, portanto, a AD consolidou primeiro o eleitorado do centro e agora está a tentar consolidar o eleitorado de uma direita que não está plenamente satisfeita, mas que acaba por votar resignada. E, portanto, nestes movimentos todos, as coisas parecem estar a favorecer Luís Montenegro. Zé Pedro Mozos, aproveitava a deixa do Pedro Gomes Sanches para te perguntar se Pedro Nuno Santos está demasiado focado em Luís Montenegro, se não está a conseguir fazer uma campanha pela positiva. Eu acho, quero dizer, normalmente o challenger, digamos assim, o maior adversário de quem é incumbente tem essa responsabilidade de, por um lado, ter um discurso de alternativa e de mostrar qualquer coisa de positivo, mas também desmobilizar o eleitorado do adversário. É assim que se fazem campanhas. Daquilo que eu tenho acompanhado, talvez haja um excesso de preocupação com Luís Montenegro, e isso foi muito evidente no caso Spinum Viva. Eu acho que no caso Spinum Viva, além de, enfim, o eleitorado parecer estar um bocado a marimbar-se para casos e casinhos, o que é preocupante, porque o caso é mais grave do que isto. Há uma espécie de inércia no eleitorado quanto a estes casos, e depois já não distinguimos os que são graves dos que não são graves, e isso preocupa-me até para casos futuros que possam existir, nós não sermos capazes de fazer uma triagem competente entre o que é um caso sério e não sério, independentemente se é judicial ou não. E eu acho que é aí que a oposição, e o PS em particular, estiveram demasiado concentrados na Spinum Viva, porque não quer dizer que o caso não seja grave e não deva ser escrutinado. Aliás, espero que a comunicação social continue a escrutinar, porque aparentemente cada cavadela a sua minhoca, e portanto vamos ver se é assim que continua. Quanto ao PS e à excessiva fulanização ou concentração em Luís Montenegro, no caso Spinum Viva foi muito evidente. Eu acho que isso acabou por beneficiar Luís Montenegro, porque as críticas foram tão mais longe do que depois o caso parecia preocupar as pessoas, que de repente isso acaba por ser bom para Luís Montenegro. Deu um bocado a volta, não é? E portanto, acho que em alguns momentos sim, noutros não. Acho que Pedro Nuno Santos também, e já falámos disto aqui, teve azar com o calendário. Teve azar há um ano, quando de repente teve de se candidatar a secretário-geral do PS. É verdade que ele vinha preparando esse caminho, mas tinha um projeto de 2 anos para o fazer, e de repente em 4 meses teve de liderar o partido e apresentar-se a eleições. E agora, que apesar de algumas hesitações ao longo do seu primeiro ano de mandato enquanto secretário-geral do PS, o que é que aconteceu?
ele chegou à altura do Orçamento do Estado e percebeu, bom, eu agora vou dar estabilidade a Luís Montenegro e ao Governo para governarem durante 1 ano e meio, porque depois não pode haver eleições a partir de setembro, e a perspectiva dele era jogar com o calendário, mas o tempo fugiu-lhe, porque de repente ninguém fazia antever o caso Spin Viva. Ele jogou com o calendário, o tempo foge-lhe e ele, no espaço de 1 ano, está nas segundas eleições legislativas seguidas, e eu não me lembro de um líder da oposição ter num tão curto espaço de tempo no seu primeiro ano de governação 2 eleições legislativas, e portanto isto é uma dificuldade acrescida. E estava mesmo numa encruzilhada. Isto é factual, não tem a ver com apreciações pessoais. E portanto, Aline, ele apresenta... Cheio de pena dele. Deixa-me só acabar, Aline. Ele apresenta um resultado... Ele precisava de fazer uma metamorfose que não era fácil, que era passar do ministro radical, ou do ministro rebelde, a um candidato a primeiro-ministro, só que essa transição teve de ser encurtada, foi demasiado apressada e, portanto, apresentou um resultado final de um processo de mudança que ainda estava a meio. E o PS entra nesta campanha com um projeto a meio caminho, e isso pode não ser suficiente para ganhar eleições. E, portanto, acho que é o cômputo, ou seja, é a junção destes fatores todos que prejudicam a campanha do PS, não necessariamente por uma questão de mensagem. Acho que era mesmo difícil preparar uma mensagem neste contexto. Aline, já tens dito, já há pouco disseste que o PS não está a fazer uma boa campanha. Não. Também achas que o secretário-geral do PS está obcecado com Luís Montenegro? Acho. E numa coisa eu concordo com José Pedro. Vá lá. De facto, uma grande metamorfose. Pedro Nuno Santos precisa de se metamorfosear. Só que não é naquilo que o José Pedro está a dizer. É que o Pedro Nuno Santos teve que rapidamente fazer uma metamorfose entre um incompetente histriónico. Isso é a tua validação, eu estou a falar daquilo que era a apreciação geral das Não, desculpa. Eu acho que a apreciação geral não é que ele foi um ministro incompetente. Só se for a tua, porque a apreciação geral é exatamente de um incompetente, por isso mesmo é que ele não ganhou as eleições. E incompetente porquê? Porque foi avacalhado pelo António Costa, porque achou que devia anunciar um projeto para o aeroporto sem falar com o Primeiro-Ministro, e levou tal em público. Mentiu, foi mentiroso, e isso foi visível para toda a gente, porque mandou por WhatsApp, mandou uma mensagem a dizer, sim senhor, paguem lá os 500 mil euros de indemnização, e depois, passado uns dias, não me lembro disso, não faço ideia. Desculpem lá. Então, se não se lembra, das duas uma, ou mentiu descaradamente, o que me parece que é bastante provável, ou então não se lembrou. Se não se lembra de uma coisa desta gravidade, então, meus amigos, ele não tem competência para assumir nenhum cargo diretivo. E, portanto, ele manchou a sua posição como uma pessoa ligada a lugares de poder. É esta a imagem que ficou. Tanto assim é que teve que sair. Pediu admissão. Foi-se embora. E depois volta como se fosse um grande salvador, tenta durante vários debates nestes últimos dias mostrar uma imagem de um homem contido, que fala bem e que não se passa, desculpem a expressão, não se passa da cabeça com algumas situações, e de repente o verniz estalou quando foi com... Eu não acho que isso seja uma ou seja, a imagem do país ou do eleitorado em relação a Pedro Nuno Santos, não creio que seja de uma pessoa incompetente. Acho que é mais de alguém impulsivo, de alguém que tem sangue na guerra, que... Sim. E mesmo a questão do aeroporto, mesmo na altura, eu não sei se as pessoas, não houve uma parte do eleitorado que não pensou, pronto, alguém que decida, não é? Eu honestamente não tenho... Desculpa. Eu estou a falar do ponto de vista analítico, não estou a dizer que eu acho que foi bem feito. Eu acho que a nível do eleitorado não é essa a percepção, e é por isso que eu digo que a transformação é mais no sentido de passar do ministro rebelde, alguém que pode liderar um país. Não tem a ver com... Deixa-me aproveitar para perguntar-te se concordas que tem havido uma dificuldade de Pedro Nuno Santos em deixar de falar de Luís Montenegro, ou se achas que tem havido, como disse ontem à noite João Soares, bullying mediático ao secretário-geral do PS?
Não acho. Não acho nada que tenha havido bullying mediático ao secretário-geral do PS. O PS não se pode queixar de bullying mediático, nem hoje, nem nunca, na política portuguesa. Eu estava aqui deliciado a ver este debate entre a AD e o PS, mas de repente lembrei-me de um episódio antigo, de 1976. Enfim, eu não presenciei porque era muito novo, mas Ford e Carter tiveram 3 debates. Depois do primeiro debate televisionado entre Nixon e Kennedy, 16 anos depois, houve um novo debate televisivo. Na verdade, não foi um, foram 3. Ford, que era o incumbente, atirou a Carter, que era o desafiante, que, na verdade, tinham 3 debates, porque era um para cada opinião que Carter tinha sobre cada assunto. Eu acho que hoje Luís Montenegro podia ter reclamado mais um debate com Pedro Nuno Santos. Não um para cada opinião que ele tem sobre cada assunto, mas um para cada Pedro Nuno Santos. O Pedro Nuno Santos moderado e sensato, proto-primeiro-ministro, como Zé Pedro Mozos gosta de o apresentar, e o Pedro Nuno Santos, jovem, rebelde, combativo, revolucionário, do até lhe tremem as pernas, como a Aline gosta de o apresentar. E, portanto, enfim, seria bom ver os 2 Pedro Nuno Santos a debater com Luís Montenegro e o eleitorado que escolhesse aquele que prefere. Vou aproveitar. Vamos a mais uma ronda. Peço pelo vosso magnífico poder de síntese para os partidos mais à direita, Iniciativa Liberal e Chega, José Pedro Mozos, se André Ventura está em crescendo e como é que avalias também a campanha de Rui Rocha? Eu acho que à direita da AD vive-se um paradoxo, que é, parecem, olhando para as sondagens, e eu gosto de olhar sobretudo para agregadores de sondagens, ou quando olho para uma sondagem, para a tendência dessa própria sondagem comparada com... A sondagem das sondagens, aproveito para fazer Exatamente, eu ia fazer essa publicidade. É o nosso publicidade. produto da Renascença. Exatamente. Não, mas é mesmo, são os mais interessantes porque se nos concentrarmos só numa sondagem, enfim, e também tem riscos, porque há métodos de sondagem diferentes, votos em urna, votos por telefone, enfim. Mas parecem-me ser aqueles que mostram o melhor a tendência. E o que é que a tendência destas sondagens, ou estes agregadores de sondagens, nos dizem? É que é um paradoxo na direita, que é, parece que todos podem crescer. E aritmeticamente acho muito difícil, quer dizer, à custa de quem? Porque a esquerda está reduzida a mínimos, caminha para o seu pior resultado desde o 25 de Abril. O PS resiste à volta dos 30%, mais 2 pontos, menos 2 pontos, veremos na noite das eleições. Como é que a direita pode crescer à custa de quem, não é? O PS já não desce muito daquilo, a esquerda também não parece sequer que seja uma transferência de votos muito direta e, portanto, estou curioso para perceber de onde é que virão estes votos todos, à custa de que partidos, ou se, na verdade, ainda existe algum voto envergonhado no Chega nas sondagens, as pessoas dizem que votam AD e depois vão votar Chega e podemos ter uma surpresa na noite eleitoral nesse sentido. Não sei se é isso, deixa-me só ir à Iniciativa Liberal muito rapidamente, que começou por ser o adulto da sala no início desta crise política, porque foi o único partido que não quis que a moção de confiança fosse chumbada e de repente parece o idiota útil da AD. E, portanto, eu acho que pode estar aqui a perder a sua identidade e a sua autonomia própria, que sempre teve até agora, e aqui também existe uma hesitação. O Rui Rocha também podia ter 2 debates, um com óculos, outro sem óculos, em que num debate diria que está totalmente de acordo com a AD e noutro que é a oposição de direita e a alternativa de direita. Quer dizer, as duas coisas ao mesmo tempo é que é difícil. Aline, André Ventura está a mostrar que afinal pode não estar em queda como muitos vaticinavam. O André Ventura é aquela incógnita, não é? Que se transforma em 3 eixos, não é? O histriónico, o do ataque e o depois que se cola a Pedro Passos Coelho. Ou seja, é para quem tiver a dar mais. Mas eu gostava de falar, se tu me permitires, eu gostava de falar um bocadinho sobre o debate dos pequenos partidos que houve no outro dia. E salientar aqui
uma hipótese, não se sabe se não irá levantar para o Parlamento, que é a Joana Amaral Dias. Eu não sei até que ponto ela não poderá entrar no Parlamento. O ADN conseguiu vários votos por causa da AD, as pessoas confundiram, isso é verdade, isso deu-lhes um poder financeiro bastante elevado, mas a Joana Amaral Dias tem tido uma tática muito interessante, que é tentar ser o Ventura de Saias. E transformar o ADN no Chega versão feminina. Nós sabemos que o percurso da Joana Amaral Dias é muito colorido. Ela vai da extrema esquerda agora para a extrema direita, faz-nos lembrar o Groucho Marx quando dizia: eu tenho aqui estes princípios, mas se não gostarem eu tenho outros. Também arranjo outros. Pelos vistos, tem tido a mesma postura que o Ventura nos debates, nomeadamente com os gráficos, gritar muito, falar muito, ser muito populista, mas isso se calhar lhe vai dar alguma vantagem. Não sei até que ponto, falando em transferências de votos, não sei até que ponto não haverá transferência de votos do Chega para o ADN, sinceramente. Ainda dentro dos pequenos partidos, achei que o Volt e o Partido Liberal Social, que é novo, de uma pessoa que saiu exatamente da Iniciativa Liberal, um partido com 2 meses, ambos com um discurso muito estruturado e muito capaz, com algumas medidas que até poderiam ser utilizadas no nosso Parlamento sem problema algum. Portanto, talvez fosse uma hipótese olhar também para outros partidos que não estão no espectro do Parlamento, não estão com assento parlamentar, mas que podem ajudar. E só terminando, como um mau caso, que acho que é o ADN, e outros 2 como possíveis e potenciais contributos. Pedro Gomes Sanches, concordas que André Ventura está a conseguir dar a volta por cima de uma eleição onde vaticinavam que ele ia perder votos, e se Rui Rocha, como dizia o José Pedro Mozos, está a ser o idiota útil da AD? Não, o André Ventura está a ser bastante eficaz, está a conquistar votos não ao centro, nem à direita, nem à esquerda, está a conquistar votos fora dos ressentidos, dos receosos, dos zangados, e está a consolidar isso e está a ser extremamente eficaz. Veremos o resultado, mas não parece haver erosão significativa de votos e veremos se não haverá acréscimo. Sobre aquilo que o Zé Pedro disse sobre o Rui Rocha e a Iniciativa Liberal, não posso discordar mais. Mas não surpreende. Temos por hábito reclamar políticas, propostas, e a Iniciativa Liberal é o partido, honra seja feito aos partidos mais à esquerda, que têm propostas mais radicalmente diferentes desta social-democracia onde cabe PS e PSD, mas a Iniciativa Liberal é o partido que à direita mais se distingue por propostas políticas alternativas. A Iniciativa Liberal não é um partido de uma figura e, portanto, interessa menos o carisma do líder, interessa mais as ideias que trazem e, como dizia João Coutinho Figueiredo, o liberalismo funciona e faz falta a Portugal. Chegamos ao fim da nossa ronda partidária desta campanha eleitoral. Vamos terminar com o nosso digestivo, as moções de censura e de confiança para os heróis e vilões desta semana. Incensurável. José Pedro Mozos, para quem vai a tua moção de censura? A minha moção de censura vai para Cavaco Silva, que escreveu mais um artigo no Observador e, mais uma vez... Estás a censurá-lo? Sim. não a nível de liberdade de opinião. Eu gosto de que ele escreva para eu ter a liberdade de continuar a discordar dele. Porque não se percebe bem se isto é uma análise política ou só mais um ajuste de contas com o tempo. Como todos os artigos de Cavaco Silva, é um artigo também autocentrado quando fala dos outros. Ele passou 20 anos no topo do Estado, não é? Portanto, 10 anos como Primeiro-Ministro
ideias como a Presidente da República. E ainda assim comporta-se como se o país estivesse em dívida para com ele, critica com gosto, mesmo quando o silêncio seria mais digno, que é o que eu acho que acontece com este artigo de opinião. O problema não está nas críticas passadas que ele fez a governos anteriores, mas que eram muito exigentes, muito acérrimas. No caso de António Costa, então, foi demasiado evidente. Mas depois de um caso, como o caso Spinum Viva, vê-lo vir a público elogiar Montenegro mostra que de facto nunca foi a exigência que o moveu, e quando já nem sequer Cavaco Silva tenta ser Cavaco, acho que está tudo dito. Se calhar mais valia mesmo ser Cavaco na parte do silêncio. E a tua moção de confiança? Minha moção de confiança vai para os eleitores do Canadá, que deram uma lição democrática ao rejeitar o populismo exacerbado do candidato conservador, que era um candidato que tentou surfar a agenda MAGA e acabou afundado na sua própria onda. Não foi o suficiente de Donald Trump quando Donald Trump disse que queria fazer do Canadá o 51º Estado, e isso saiu-lhe caro ao ponto de nem sequer ser eleito como deputado, e portanto foi uma boa lição dos eleitores de Canadá. Ainda há esperança contra os populismos. Aline, quem é a tua moção de censura? CP. Os sindicatos... Comboios de Portugal. Sim. Vários sindicatos ligados aos trabalhadores da CP fizeram greve. E acho que, no fundo, é uma pressão velada do PCP sobre estes sindicatos, de forma e se calhar isso vai-lhe ser o tiro pela culatra, de forma a as pessoas ficarem furiosas com o governo da AD por não conseguir chegar a consenso com estes sindicatos. Mas esquecem-se que durante 3 dias ter um transtorno deste género, pessoas que moram em Sintra, que moram em Cascais, quem mora em outros sítios, têm que trabalhar, durante 3 dias têm que pagar, imaginem que não conseguem um Uber, não conseguem um Bolt, têm que ir de táxi, têm que pagar entre 40 a 50 euros por viagem, gastam 300 euros em 3 dias, isto é 1/3 do salário mínimo. Não me parece que vão ficar contra a AD, mas sim contra estes sindicatos. Portanto, a minha moção de censura é de facto para a irresponsabilidade destes sindicatos. E só mais um pormenor, é que são 3 dias seguidos, obviamente, junto de um fim de semana, quando tiveram um fim de semana prolongado na semana passada. Quem é que me garante que não tiraram 2 dias de férias e ficaram aqui com uns belos 10 dias a aproveitar? Porque uma coisa é fazerem protestos, fazerem greve, irem com cartazes para os lugares de trabalho a dizer eu protesto porque não estou. Outra coisa é nem sequer lá aparecerem e ninguém sabe onde é que eles param. E a tua moção de confiança? A minha moção de confiança vai para a Polícia Judiciária. Para a Operação Gambérria. A PJ deteve 13 pessoas por auxílio à imigração ilegal. Desmantelou uma rede criminosa organizada dedicada à legalização irregular de estrangeiros em Portugal. E alguns destas pessoas que foram presas estão ligadas até ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, a PJ está de parabéns, foi eficaz. Vamos ver no que é que isto vai dar. Está atribuída. Pedro Gomes Santos, a tua moção de censura? A minha moção de censura vai para a Liga de Futebol Profissional, pela nomeação de João Pinheiro para aquele que pode ser o jogo do título entre o Benfica e o Sporting. Em 12 derbys arbitrados por João Pinheiro, o Sporting só venceu 1 e nunca contra o Benfica. Em todos os jogos que João Pinheiro arbitrou do Sporting, o Sporting só ganhou 43% das vezes, sendo que o Benfica, nas mesmas circunstâncias, ganhou 70%. Ou João Pinheiro é uma anomalia estatística, ou há um viés anti-sportinguista e filo-benfiquista. Para um jogo tão importante como o de sábado, é uma vergonha. E a moção de confiança? A moção de confiança vai para Pedro Passos Coelho. Yes. Passos Coelho não se juntou à campanha da AD, não falou em nome da AD para os eleitores insatisfeitos ou desiludidos. Falou por eles. Passos Coelho foi o seu porta-voz
foi o porta-voz do povo de direita junto da AD, junto de Montenegro. E aproveitou para dar uma resposta a Cavaco Silva, eu secundo as palavras do José Pedro, que no dia anterior tinha, não num artigo de opinião, mas num panfleto eleitoral, pedido estabilidade. Passos disse o óbvio: a estabilidade só vale para levar a cabo um programa reformista, de que o país continua a necessitar. E sinalizou outro óbvio, também bastante arredado do debate, e que eu já tinha dito no início desta nossa conversa, que são as condições internacionais que reforçam as necessidades destas reformas. Montenegro podia parar de... O Luís podia parar de trabalhar e escutar Passos Coelho. Agora sim podemos ir descansados com moções de censura que misturam futebol e política, uma mistura potencialmente explosiva. Chegamos ao fim de mais um episódio do Incensuráveis, o podcast da Renascença. Sigam-nos, partilhem, comentem, bem ou mal. Este episódio contou com o estoicismo e apoio técnico do Rui Glória e sonoplastia do Diogo Casinha. O nosso painel em máxima força: José Pedro Mozos, Aline Oldbuving e Pedro Gomes Sanches. Eu sou o Tomás Anjinho Chagas, sou jornalista na Renascença. Estou a cobrir a campanha do Chega por todo o país e é por isso mesmo que estive de moderar este episódio a partir de Braga, onde o partido de André Ventura vai estar esta quinta-feira. Para a semana regressamos, sabemos lá de onde, mas cá estaremos. Um abraço. Um abraço, bom trabalho. Beijo. Um abraço, bom trabalho. Incensuráveis.